Uma das coisas que é trazida nessa reportagem, né, é o fato de a gente nem sempre conseguir identificar as violências nem sempre serem facilmente identificáveis. E é só falando das violências que a gente vai ficar treinado e vigilante para que essas violências sejam identificadas. Tem violências que são óbvias. Ninguém assiste a um estupro, a um vídeo de um médico estuprando uma mulher em trabalho de parto e não acha que é uma violência. Essa violência é óbvia. Mas tem tantas outras violências que continuam sendo relativizadas no Brasil. E na ponta, elas levam a essa violência que a gente assistiu e que todo mundo, que tem uma consideração unânime, né? Além dessas histórias que a gente contou, tem tantas outras histórias que se repetem. Enquanto a reportagem ia ao ar aqui, ouvintes da Band News FM mandavam mensagem no nosso WhatsApp, trazendo relatos de várias violências sofridas no ambiente hospitalar. Nos últimos dias tem sido muito duro o noticiário para as mulheres, né? Tem sido muito duro ser mulher, ouvir a violência que sofrem outras mulheres e saber que essa violência acontece com tantas de nós. E tem sido assustador observar a frequência com que essas violências acontecem. E eu tenho observado que muitas colegas jornalistas, muitas amigas de várias áreas, muitas mulheres que eu não conheço em suas redes sociais, muitas ouvintes da Band News FM aqui no nosso WhatsApp, tem mostrado raiva, indignação, tristeza, com toda razão. E tem algo em comum nesses sentimentos, que é a dificuldade de nomear aquilo que se está vivendo nesse momento. E é muito difícil mesmo. É muito difícil porque esses relatos, eles mostram, eles comprovam um fato que a gente sempre fala, que é o fato de as mulheres não estarem seguras em nenhum ambiente. É óbvio que os homens também estão sujeitos à violência. Os dados da violência urbana estão aí para nos mostrar isso. Mas aqui a gente está falando de outro tipo de violência. A gente está falando da tomada de liberdade, de dignidade das mulheres em todos os espaços. Mulheres e meninas não estão seguras em casa, no trabalho, na escola, nos hospitais, nos consultórios médicos, nas igrejas, nos templos, nos terreiros, nos centros espíritas, em nenhum lugar. Não é razoável você ficar o tempo inteiro enxergando o outro como uma possível ameaça. Não é razoável você ir ao médico e ficar contestando mentalmente. Se for um médico bom, ele vai te examinar clinicamente e você ficar pensando, será que ele deveria estar me examinando clinicamente? Será que ele deveria estar encostando em mim? Não é razoável você ir a um espaço de religião e espiritualidade e ficar pensando se aquela referência religiosa ou espiritual para você está te dando um passe, uma bênção, uma oração encostando em você devida ou indevidamente. Não é razoável que essa desconfiança seja presente e recorrente na vida de tantas mulheres. Não é razoável. Se você conversar com várias mulheres, você vai ver que todas elas têm um relato de violência. E não é razoável que todas as mulheres tenham um relato de violência para contar. Que não haja segurança, dignidade, respeito e liberdade em nenhum espaço. Nenhum espaço. Não há nenhum espaço em que as mulheres estão seguras. Eu estou vivendo uma situação de assédio que eu vou compartilhar aqui, porque tem sido muito dura de enfrentar e tem sido, a única maneira que eu tenho encontrado de enfrentá-la tem sido falar sobre isso. É um assédio virtual de um homem que tem me assediado e esse fim de semana chegou a um ápice nessa sequência em que ele me mandou um vídeo dele se masturbando. Eu fiquei tão abalada e tão transtornada com a situação que eu não tive nem a frieza de printar, de copiar, de tirar provas daquela situação para poder levar adiante denúncias que agora eu estou fazendo. Eu simplesmente apaguei, bloqueei, denunciei na rede social e não sabia mais como agir. E há uma relativização tremenda das violências que as mulheres sofrem, porque muitas violências são tidas como menores. Eu estou dizendo isso porque as violências, elas escalam e elas chegam a um ponto final, mas elas começam antes, elas começam muito antes. E muitas das violências que a gente sofre todos os dias, quando a gente conta para alguém, as pessoas acham, mas foi só isso, foi só no ambiente virtual, foi só uma passada de mão no ônibus, foi só... E é esse acúmulo de sós que leva aos absurdos que a gente vê e que são unânimes de a gente ver. Não há outra maneira a não ser falar sobre isso, a não ser expor isso, a não ser compartilhar e a não ser tentar de alguma maneira caminhar juntas para que a gente possa ter respaldo, acolhimento, respeito e algum nível de justiça. Porque não é razoável que a gente se sinta insegura em todos os espaços da vida. Não é razoável.